Vamos ler juntos as Sagradas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia hoje, pode só erguer uma de suas mãos. E as Bíblias serão entregues carinhosamente. Nós vamos ler um texto sobre o qual eu já preguei, e vamos ter uma visão diferente do mesmo hoje. A gente sabe que a Bíblia, ela nunca envelhece. Tem gente velhinho que começou a ler a Bíblia novinho, já envelheceu e a Bíblia continua nova. É impressionante. A Bíblia nunca envelhece. Qualquer conhecimento exaustivo da Bíblia, ele nunca será de fato exaustivo. Ainda teremos muito a aprender com a palavra do Senhor. E eu quero pedir a você que leia com o seu coração aqui, que você foque nesse texto, a partir do versículo 19 até o 23, e que o seu olhar esteja aqui, sua atenção esteja aqui, e que nesses próximos minutos em que vamos discorrer a respeito da Bíblia, você faça o seu melhor esforço para receber da parte de Deus uma palavra que pode mudar a sua vida, a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Assim diz a palavra do Senhor. Pai, com teu Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações o que nós mais precisamos hoje e o que nós precisaremos ao longo da nossa vida, para que quando aquilo que pensamos estiver acontecendo, estejamos preparados para enfrentar, uma vez que já fomos treinados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para intrigar as nossas mentes, pensar o quanto os discípulos estavam aflitos, a partir do capítulo 17, volta a sua Bíblia aí, vamos fazer um passeio aqui. A partir do capítulo 17, Jesus está fazendo ali a sua oração, chamada oração sacerdotal, aquele sacerdotal porque ele assume o papel do sumo sacerdote, ele intercede pelos seus, então ele está ali cumprindo essa missão. E esse é um texto bastante rico que você vai aprender a maneira como Jesus está se despedindo. Veja que no texto anterior, no 16, a partir do 25, existem algumas palavras de despedidas de Jesus Cristo. Lá no 18, Jesus vai para o Getsemane. Getsemane, você sabe, é o lugar em que ele é apertado. A ideia é que ele está sendo apertado de tal forma que o sangue, que sai ali das suas glândulas sudoríparas, que ele vai suando ali, e aquelas gotas de sangue, elas realmente trazem um impacto bastante grande, só da gente imaginar. Jesus é questionado, ele é interrogado. Pedro nega Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado diante de Pilatos. Pilatos e Cristo têm um momento a sós, que parece que, quando você lê a história ali, parece que a história vai dar um outro rumo. Aparentemente haverá alguma saída para Cristo que não a cruz, mas já estava planejado por Deus que haveria a cruz, e se não houvesse cruz não haveria remissão de pecados. Então Pilatos, ele está ali naquele instante em que ele chega a lavar as suas mãos. Surge a figura de um malfeitor, Barrabás, que diante de Cristo está. E aí Cristo e Barrabás são apresentados diante do povo, e as pessoas escolhem soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Literalmente, crucifica-o. E eu estou falando só de Jesus Cristo até aqui. Agora eu tiro o foco de Cristo para a gente entender como estavam os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo foram chamados por ele desde o início do seu ministério.
Alguns eram pescadores, outros trabalhavam, por exemplo, Mateus na coletoria, outros em outras áreas, enfim, chamados por Cristo, eles vão caminhando com Jesus dia a dia, conhecendo a Cristo de perto, vivendo aquela realidade da intimidade, da comunhão, ouvindo a sua voz, aprendendo a ouvir a sua voz. Jesus mais adiante falaria: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então ele falava para que elas pudessem conhecê-lo, não apenas o tom da voz, mas a sua mensagem, a maneira. Ele trazia as pessoas para perto, eles começaram a ver como ele alcançava as pessoas que estavam marginalizadas e transformava a vida delas. Eles passaram a ver Jesus operando milagres, e milagre é sempre uma coisa extraordinária. Eles viram Jesus multiplicando os pães, e viram isso 2 vezes. Eles viram Jesus curando pessoas que não enxergavam, Jesus curando pessoas que não falavam, Jesus curando e restaurando a vida de pessoas que tinham morrido. Tudo isso eles foram vendo, e foram vendo como era bom estar diante dele, como era bom estar ao lado dele, porque ao lado dele não tinha fome, ao lado dele não tinha doença, ao lado dele não tinha morte. Como era bom estar ao lado dele, e de repente aquele que disse e que mostrou que ele poderia trazer as pessoas que estavam mortas à vida, como foi com a filha de Jairo, como foi com a filha da viúva de Naim, como foi com o próprio Lázaro, a quem Jesus amava e por quem Jesus chorou. Diante deles todas essas coisas, até que o próprio Jesus Cristo começa a falar da morte dele. Pensa na crise espiritual, pensa naquela crise espiritual em que você se depara com uma realidade, dizendo: mas peraí, ele disse que ele fez isso por tantas pessoas, por que ele não pode fazer isso também por ele? Por que ele não pode evitar a morte? Jesus falava de enfrentar, mas eles queriam que Jesus evitasse a morte. Um deles chegou até a dizer: não vamos para lá. Jesus repreendeu, porque ele precisava seguir o seu caminho. Jesus Cristo vem, ele se entrega, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele agora carrega a sua cruz, ele vai para o Gólgota, toma a cruz no seu ombro até lá, depois ele é crucificado, colocado bem no meio entre 2 salteadores, e a Bíblia diz que Jesus vai sofrendo, ele é rasgado do seu lado, ele tem sede, eles dão vinagre, eles fazem sorteio das suas roupas, eles cospem na face de Cristo, ali na cruz eles zombam de Jesus Cristo, tudo isso diante dos olhos de alguns dos discípulos, porque nem todos estavam ali para acompanhar esse processo todo, eles estavam em crise. Aí nós vamos para o texto, estão dentro da casa, e a Bíblia registra que eles estavam com as portas trancadas, porque eles estavam com medo. A crise havia abatido a vida deles de uma forma muito forte, muito intensa. As crises, elas podem sufocar a nossa fé. A crise pode sufocar a nossa esperança. A crise pode sufocar a nossa paz. A crise tem um poder extraordinário, e me refiro aqui a todo e qualquer tipo de crise. Uma crise financeira arranca de uma família o equilíbrio, arranca a paz, arranca a alegria. Uma crise matrimonial é capaz de matar as pessoas. Uma crise física no campo da saúde, ela é capaz de produzir um sem número de coisas horrorosas que estão acontecendo aí. E a pergunta que eu faço e que eu me refiro aqui aos irmãos, e produzo aqui para a minha vida uma reflexão, é: quais os efeitos da crise nas pessoas da nossa comunidade? Quais os efeitos da crise nas pessoas da nossa comunidade? Por efeito da crise, eu quero dizer dos impactos da grave crise, agora pensando em grave crise econômica vivida em nosso país há alguns anos, com reflexos extremos na população brasileira. Uma coisa que já foi cantada em verso e prosa como uma marolinha, que virou um tsunami, que produziu desempregos aos montes, que produziu um sem número de pessoas que nós conhecemos da nossa igreja, e amigos nossos que ficaram totalmente sem rumo do ponto de vista profissional. Gente que está deixando a cidade do Rio em busca de oferta de emprego em outros cantos. Gente que veio de fora para trabalhar aqui, precisou retornar, porque as portas aqui foram fechadas. Empresas que foram à falência. Por pessoas, quero dizer gente normal, gente da classe baixa, da classe média, da classe alta. Me refiro a empregadores, empregados, aposentados ou os desempregados. Mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Esse é um número que virou nada para nós. Aliás, ultimamente a gente fala em número, a gente quase não sabe o que é mais número. As pessoas falam de 500 milhões.
Falam de bilhões, a gente está se acostumando a falar essas coisas como se elas não fossem nada. 12 bilhões, aliás, milhões de brasileiros desempregados. Por nossa comunidade, eu quero dizer a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua e a nossa igreja. Quais os efeitos nas pessoas da nossa comunidade dessa crise que aí está? Desemprego é uma delas, problema financeiro, perda de benefício destes, o mais importante, o mais reclamado é o plano de saúde. Todos nós sabemos quanto faz falta ter um plano de saúde. Basta não ter para perceber que a nossa reclamação quando nós temos e não conseguimos o atendimento porque a vida mudou. Há um tempo atrás, quem tinha plano de saúde tinha preferência, você tinha atendimentos especiais. Hoje os planos não trazem mais isso. Para ter isso como era antigamente, o plano tem que ser plano que é mega, super, hiper, VIP, com preços absurdos. Quanto mais tempo a gente vive, maior é o preço do plano de saúde. Perder isso para todos nós é complicado. Estamos nos encontrando com falência de empresas, migração escolar, que é uma coisa corriqueira em nosso meio. A criança estudava nessa escola, cujo custo era 3 mil. Ela foi para uma escola que custa 1.000. Não dá para ficar, vai para uma escola que custa 500. E vários pais de filhos que sempre estudaram em escolas particulares estão matriculando as suas crianças nas escolas públicas. E não é por opção, porque houve um tempo em que essas escolas também eram boas. Migração residencial, bairro, cidade, país. Todos nós devemos conhecer pessoas que migraram. Alguns estão indo para Portugal, outros estão indo para o Canadá, alguns poucos para os Estados Unidos. O grande lance da migração hoje é Canadá e Portugal. As pessoas estão procurando um lugar, procurando uma expectativa, ampliando alguma coisa para ver se isso consegue produzir nelas uma saída. Que história é essa dessa violência desenfreada que nós temos? A Barra da Tijuca era reconhecida no Rio de Janeiro como a Ilha da Segurança. Era assim que as pessoas chamavam, Ilha da Segurança. Do túnel para cá, qualquer um deles, qualquer um dos três, do túnel para cá, as pessoas se sentiam mais seguras. Você sabe que os pais, vocês sabem disso, os pais dos universitários faziam tudo para matricular os seus filhos aqui na ilha, nessa ilha entre aspas aqui, para que eles não corressem o risco de atravessar os túneis e correr todos os riscos da violência que estava para lá ou para lá. Essa semana todos nós ficamos impressionados com o episódio ocorrido no Barra Shopping. E a gente, quando vai no Barra Shopping, agora pensa, leva o colete, não leva o colete? E aí vê as notícias, uma notícia ligada à outra. teria tido também dias antes uma tentativa de estupro de uma mulher ali dentro do estacionamento. E aí as coisas vão acontecendo, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, porque as pessoas vão começando a falar. O ponto não é se é verdade ou mentira, o ponto é, aquilo que nós considerávamos um lugar seguro deixou de ser. E é uma coisa interessante, porque quando você pensa na segurança pública no Rio, você pensa em alguma coisa que perdeu o controle. Infelizmente, nós temos que constatar que houve uma perda de comando em todas as esferas da segurança pública. Mas o que está parecendo ruim aqui, sempre foi ruim em vários bairros do Rio. Se você atravessa a linha amarela, se você atravessa a linha vermelha e você quer acelerar o seu carro para sair de lá, pensa nas pessoas que moram lá. Pensa nas pessoas que moram nas áreas de risco o tempo inteiro. Pensa nos nossos irmãos que moram nas comunidades e que vivem a troca de tiros o tempo inteiro, cujos filhos saem de casa e ficam desesperados, porque que hora que chega, como é que vai ser essa história, porque quando o filho atrasa, eles ficam com medo do que vai acontecer. Nós já estivemos como igreja realizando um trabalho na comunidade do Jacarezinho, o nosso projeto Conexões, que teve que ser abreviado, porque a polícia avisou, vamos ter uma ação. Desde então não conseguimos voltar lá. O pastor diz assim, olha, não está bom ainda. Desde então. Esses efeitos todos geram nas pessoas uma perda de paz, gera nas pessoas, olha,
o crescimento da ansiedade, o crescimento do medo, inquietação, nervosismo. Os nossos psicólogos e psiquiatras da igreja sabem bem o que é isso. Os consultórios começam a ser frequentados por gente que até então não frequentava, e que graças a Deus perderam aquela dificuldade de entendimento de que o psiquiatra ou o psicólogo, eles são para pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Todos nós temos dificuldade. O psicólogo, o psiquiatra, especialmente os cristãos, eles recebem de Deus uma capacitação especial para orientar tecnicamente, mas com um olhar especial sobre as nossas vidas. A perda de paz é uma coisa horrorosa, meus irmãos, porque Jesus falou de dois tipos de paz. Ele falou assim em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ou como o mundo dá ao mundo. A paz que ele oferece e a paz que o mundo dá. Jesus traz uma paz que é profunda, nós vamos falar sobre ela, uma paz transformadora. Mas a paz que o mundo dá, considerando que o mundo jaz no maligno, considerando que no mundo nós teremos aflições, podemos concluir que a paz mundana é um engano temporário, e ao passar revelará abismo ainda maior. A paz que o mundo dá, ela é representada pela bebida, por exemplo. Pessoas que se encontram no momento de aflição, elas pegam a garrafa, enchem o copo, às vezes enchem do próprio, tomando ali, enchem o copo e bebem, e acreditam que aquilo produzirá uma paz. Ainda que elas apaguem, ainda que elas durmam, quando elas acordarem, elas estão num estado pior, ou é uma ressaca, uma dor de cabeça, ou é uma futura cirrose, que produzirá para ela um tipo de problema muito maior do que o problema que ela tem hoje. Pessoas que mergulham no campo das drogas, nos jogos. Quantas pessoas viciadas em jogos. Fecharam os bingos aí. De vez em quando alguém vai lá, a polícia vai lá e bate, dá uma batida, acha um outro bingo. Abre um bingo, fecha um bingo. Os bingos são lugares onde os idosos estão sendo atraídos, porque encontram ali um tipo de alívio para as suas tristezas. Número 3, aqui na igreja de vez em quando a gente fala um texto bíblico, vamos abrir no salmo tal, eu fico com medo das pessoas. Entendeu? Jesus encontra os seus discípulos e a eles se apresenta e a eles saúda com algo tão precioso que somente ele poderia e pode oferecer, que era a paz. O estado emocional dos discípulos estava péssimo, eles foram alcançados pelo medo, e o medo deles estava atrelado à vulnerabilidade, à desesperança e à perda de sentido da vida. Isso é muito difícil, meus irmãos, quando nós nos sentimos vulneráveis, quando nós nos sentimos perdidos, desprotegidos, quando nós perdemos a esperança, em um estado de desesperança sobrecai sobre a nossa vida, quando nós não conseguimos olhar para o futuro e enxergar alguma coisa. É de uma tristeza tão grande que as pessoas caem numa profunda depressão. A perda do sentido da vida, meu Deus do céu. Portas trancadas, discípulos trancados dentro da casa, isso representava o desejo de deixar tudo que é ruim do lado de fora. Quantas vezes você já teve vontade de entrar num lugar, fechar a porta e deixar os problemas do lado de fora? Aí você entra, fecha a porta e descobre que os problemas não estavam do lado de fora, eles estavam do lado de dentro. Mas quero trazer duas questões simples sobre a presença dos discípulos com as portas trancadas dentro de casa. Primeiro, que sentir medo junto de outros é melhor que sentir medo sozinho. Sentir medo junto de outros ou junto a outros é melhor do que sentir medo sozinho. Basta ver qualquer momento que acontece, quantos vídeos eu já vi de tiroteio em algum lugar, as pessoas saem do carro e elas se abraçam no chão. Sentir medo junto de alguém, a gente agarra a pessoa, ou a pessoa agarra a gente dá a mão. Quantas vezes no avião, e eu que me divirto com turbulência, quero dizer a vocês que, não que eu não tenha medo, mas eu acho interessante a turbulência, entendeu? Eu acho interessante, a turbulência traz às pessoas um desespero. Estava voando uma vez para Teresina, no Piauí, pregar o final de semana inteiro lá, e aí o piloto anunciou, olha, vamos entrar agora no... e aí vamos tomar os seus assentos, sentem aí, apertem os cintos. E ao meu lado tinha um lugar vago, a aeromoça sentou-se ao meu lado, botou o cinto, abaixou e ficou assim. Eu falei, eu estava calmo até agora, falei para ela.
Falei para ela, eu estava calmo até agora, entendeu? Eu tenho uma certa tranquilidade quando eu vejo, eu estava tranquilo, mas vendo você desse jeito. Aí ela falou, é que eu estou começando a minha carreira. Eu falei, aí tá certo, então trema mesmo, minha filha, trema mesmo. As pessoas dão as mãos, elas se abraçam, é muito melhor sentir medo junto de outros do que sentir medo sozinho. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver enfrentando um problema na sua vida, não fuja da igreja. Sabe por quê? Porque os discípulos tiveram uma história maravilhosa. Eles se reuniram, embora as portas estivessem trancadas e os problemas que eles quisessem que ficassem do lado de fora estavam do lado de dentro, eles estavam vivendo aquilo que a gente chama de comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o lugar onde nós somos acolhidos, abraçados, fortalecidos. Não existe lugar melhor para nós estarmos durante a tempestade da nossa vida do que na igreja, ainda que alguém da igreja tenha promovido a tempestade da nossa vida. Sabe o que acontece algumas vezes? As pessoas brigam. Nós somos normais, tem gente que briga consigo mesmo, não é verdade? E tem que ser consigo mesmo. Porque a gente às vezes não se aguenta. Já teve algum dia que você falou assim, não estou me aguentando hoje? Olha, se você tiver num dia desse, me avisa. Porque se nem você se aguenta, não sou eu que vou ter que aguentar. Pelo amor de Deus. Tem gente que briga consigo mesmo. Gente que sai brigando consigo mesmo. Já imaginou? Se uma pessoa briga com ela mesma, a chance dela brigar com outra é gigantesca. Se eu brigo comigo mesmo, a chance de eu brigar com você é muito grande. Então é possível que aqui entre nós, na comunidade da nossa fé, na comunhão dos santos, nós vivamos algum tipo de briga, algum olhar, alguma palavra, alguma reação, alguma resposta, qualquer coisa. Mas não deixe a comunhão dos santos por causa disso, pelo contrário, é na igreja onde nós vamos ser abraçados, vamos ser acolhidos, é o lugar do acolhimento verdadeiro e real, é a comunidade dos santos, que não é perfeita. Perfeito é o céu. Quer experimentar o que é perfeição? Está com pressa? Vão vivendo o que a gente pode, vamos fazer o melhor. Abra um sorriso mais largo, estenda a mão. Isso é uma forma de você amenizar a dor e o sofrimento do outro, que é tão importante para a nossa vida. A comunhão dos santos, sentir medo junto de outros é melhor que sozinho. Segundo, vamos experimentar a comunhão dos santos. Jesus tratou seus discípulos com o remédio correto, a paz, a paz, a paz. E a questão é como estamos tratando as pessoas da nossa comunidade que sofrem os terríveis efeitos da crise. E de comunidade aqui eu não estou falando da igreja, estou falando do bairro, eu estou falando da cidade, do bairro, da rua e da igreja. Eu estou falando do condomínio, como nós estamos tratando as pessoas que estão sofrendo os impactos da crise, que estão vivendo essa realidade. Nossa geração abraçou os remédios de tarja preta sem recomendação ou real necessidade, não é verdade? Nossa geração abraçou. Quando você tem um remédio de tarja preta, necessariamente ele tem que ter uma recomendação. Mas existem remédios que as pessoas pegam dos amigos e do amigo do amigo e pega a receita e o amigo vai lá e pega dois e a pessoa divide com o outro. Vou dar para vocês um número, só para você ter uma ideia. Entre 2009 e 2013, houve um aumento de Rivotril de 42%. Entre 2009 e 2013, 42% de aumento na venda no Brasil. Cerca de 17 milhões. Em 2015, já eram 23 milhões. Em 2017, gente, deve estar lá em cima, porque tem gente que toma comprimido, tem gente que toma gota e tem gente que faz tempero da salada. Eu já ouvi falar de uma pessoa, só pastor, aquele ali joga na salada, entendeu? Jesus, a pessoa. Mas você está entendendo? Quando é remédio, o médico receitou, toma. Tem que tomar, toma. Receita médica, vai lá e faz uso conforme a orientação do médico, mas não faça isso em razão de uma crise. Qual é a perspectiva que se apresenta? É que a pessoa está bem, mas ela ficou triste, toma um remédio. Ela está mais ou menos, toma um remédio. Ela não sei, toma um remédio. Sabe? E aí, essa é uma reação em cadeia, porque o uso contínuo ou descontínuo, talvez seja pior ainda, o uso descontínuo de uma medicação sem nenhuma recomendação médica é um risco profundo. Ou seja, Jesus anunciou a paz e nós abraçamos o Rivotril.
Tem gente que chama de Rives. E o slogan é: ri melhor quem Rivotril. A nossa geração está vivendo isso. A nossa geração perdeu a noção das consequências trágicas do suicídio. Olha, uma coisa impressionante, meus irmãos, em termos de jovens, só para vocês terem uma ideia, houve um aumento de 10%, está havendo um aumento de 10% desde 2002, um aumento contínuo, 10% ao ano, do número de jovens que estão se suicidando. Não era esse o nosso perfil. Nós vivemos no nosso bairro situações absurdas de assassinato ou mesmo de suicídio. Um marido que mata a mulher, que mata os 2 filhos e pula com os 2 filhos. Ele é assassino e é um suicida. O marido que mata os seus 2 filhos e também se mata, ele é assassino e ele é suicida, para poder para dar uma lição na mulher ou na ex-mulher. Tudo no nosso bairro. Situações que nós vamos lidando, vamos convivendo. E você sabe, não sei se você sabe, mas existe um cuidado que a mídia tem para informar a questão de um suicídio, porque o suicídio dá ideia. Dá ideia. Tem pessoas que já analisam as informações sobre esse assunto e observam que quando se anuncia um, vem outro. Anuncia o outro, vem outro. Anuncia outro, é uma reação. As pessoas começam a considerar isso como possibilidade. Quantas pessoas da fé que creem em Cristo já tiveram pensamentos suicidas? Pastores presbiterianos. Várias histórias. Um deles me contou que ele amarrou a corda, se preparou, foi para um lugar mais alto, e quando ele saltou, o pé dele ficou preso no alto assim, a tempo dele tirar desesperado e voltar à vida pela graça de